Olá, boa noite. Estamos começando a nossa aula da semana. Boa noite. Vamos iniciar neste momento a nossa aula. Já tem aí mulheres maravilhosas entrando. Sejam muito bem-vindas. Leda, Marta, Ivone, Terezinha. Boa noite, Clarice, Vilma, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Para mim é uma honra muito grande ter cada uma de vocês aqui nessa aula, porque olha só, eu preparei uma aula para vocês. Carol, que aula que é essa? Eu não sei você, talvez você esteja passando por essa situação. Há algum tempo atrás eu sentia muita indisposição, cansaço, fadiga, falta de concentração. Eu sentia muitas dores nas minhas pernas, sabe? Aquela sensação mesmo de cansaço. Eu falava, gente, parece que eu trabalhei muito, parece que eu me exercitei muito e tô me sentindo tão cansada, mas eu nem fiz tanta coisa assim. Então talvez você esteja passando por essa situação. Talvez você esteja sentindo, tendo esses sintomas mesmo de cansaço, indisposição, fadiga. E, posso te falar, esses sintomas podem ser aí consequências da sua deficiência de ferro. Uma das características aí da deficiência de ferro é justamente essa indisposição, esse cansaço, essa fadiga, essas dores aí nas pernas, falta de concentração. Então eu vou nessa aula te ensinar o que você pode fazer para contornar toda essa situação aí da deficiência de ferro. E talvez você fale, mas Carol, eu fiz exame de sangue, eu fiz o hemograma e o médico falou que eu não tô com anemia. Eu vim te explicar que talvez o seu hemograma, a sua hemoglobina aí, talvez esteja normal, mas ainda assim você está com deficiência de ferro. A Lilian, boa noite Lilian, tudo bem? Uma das minhas alunas lá do Método Mente Magra. Que delícia ter vocês aqui comigo, gente. Para mim é uma honra muito grande. Esse final de semana eu estava num curso de formação de oradores e palestrantes. E, gente, sabe quando acende a chama assim? Eu tenho tanto prazer em ensinar, tanto prazer em contribuir com aquilo que eu aprendi, porque muitas vezes os nutricionistas e os profissionais da área da saúde acabam assumindo um papel onde o profissional só tem que ir lá prescrever uma dieta, prescrever um remédio, prescrever uma suplementação. E do outro lado, o paciente ou o cliente tem que aceitar. E eu entendo que não é isso. É importante ter o quê? Ter uma troca. É importante que eu, como nutricionista, eu possa ensinar vocês mesmo. O que vocês podem aí fazer no dia a dia para ter boas escolhas, para melhorar a saúde, para melhorar a alimentação, para melhorar a disposição. E por isso que para mim esse curso, esse treinamento foi muito importante, porque acabou confirmando, sabe, esse meu desejo aí de ensinar. E é justamente por isso que eu tô aqui. Para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, porque tem muitas mulheres novas entrando aqui no meu perfil. Eu sou Carol Pellegrino. Em primeiro lugar, eu sou filha amada de Deus. Sou mãe, sou esposa e hoje eu atuo como nutricionista. Sou criadora do método Mente Magra. Já estive acima do peso, já pesei 30 quilos a mais do meu peso atual. E hoje eu ensino mulheres a construir esse equilíbrio de alimentação, a construírem aí corpo, mente e espírito. Eu ensino mulheres a terem essa construção. E o assunto de hoje é sobre essa deficiência de ferro que atinge principalmente as mulheres. Gente, olha só, eu me dediquei tanto nessa aula e eu fiz até uma apresentação para vocês. Então eu fiz com muito carinho. Então, como uma forma de contribuição mesmo, vou te fazer um pedido. Aí no final do seu celular, no final, no canto aí direito, tem uma setinha, parece um aviãozinho, é uma setinha assim, ó. Então, o que você vai fazer para
Nós mulheres, né, a gente precisa se honrar. Então, eu vou te fazer um pedido. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse aviãozinho e vai abrir uma lista aí. Uma lista de pessoas do seu Instagram. E você vai escolher o nome de pelo menos 5 mulheres que estejam aí na sua lista, para que elas também possam entrar nessa aula, para que elas também possam participar desse conteúdo, tá bom? Então, esse é meu pedido aqui para vocês. E eu te garanto que você vai sair dessa aula aprendendo mais sobre alimentação, aprendendo mais sobre essa questão aí de cansaço, indisposição, e para que você possa colocar em ação todos os aprendizados aqui, tá bom? Parabéns, isso é muito... Ah, que linda! Que bom ter você aqui comigo. FVL, escreve seu nominho aí para eu saber qual que é seu nome. FVLS Almeida. Bom demais ter você aqui. Bom, então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com você a minha apresentação. Gente, se vocês quiserem, vão comentando, vão me perguntando, vão falando também, às vezes, de onde vocês são. Quero saber mais, tá bom? Bom, então vamos lá. Será que realmente, né, você está com anemia? Será que realmente está um dos sintomas aí que você tem é falta de ferro? E para que você possa... Deixa eu só por aqui. Aqui. Aí. Bom, então, primeira coisa, né? O que é importante você aprender? Qual que é o papel do ferro no nosso corpo, no nosso metabolismo? O ferro, ele está diretamente ligado aí à imunidade. Então, ele faz com que a nossa imunidade, com que o nosso sistema de defesa fique aí melhor. Ele ajuda no crescimento e na força mesmo do cabelo, das unhas. O ferro, ele está presente na fabricação de hormônios, dos hormônios da tireoide. E olha só, por que normalmente as pessoas que têm deficiência de ferro acabam tendo essa sensação de desânimo, cansaço? Porque o ferro, ele contribui para a fabricação de energia. Ele ajuda aí no transporte de oxigênio para dentro das nossas células. Então, vê só, olha quantas responsabilidades o ferro tem no nosso organismo e no nosso metabolismo. Presta atenção. Então, ajuda na imunidade, no fortalecimento das unhas, dos cabelos, na fabricação dos hormônios da tireoide, na fabricação de energia. Ou seja, se falta ferro no seu corpo, se você tem deficiência de ferro, você tem o quê? Redução da sua imunidade. Então, você vai ficar mais suscetível a ter doenças, o seu sistema imunológico fica deprimido, o seu cabelo começa a cair, as suas unhas começam a ficar mais fracas, enfraquecidas. Sabe aquela unha que parece que tem um aspecto de folha de papel? Ela é bem molinha ou até mesmo ela começa a descamar? Esse pode ser um dos sinais de sintomas de deficiência de ferro. E como o ferro ele está aí ligado na fabricação de hormônios da tireoide, a falta de ferro, o que acontece com a deficiência do ferro? Pode ter alteração na sua tireoide. Você pode ter alteração aí na sua glândula da tireoide. E falta de energia, cansaço, indisposição, falta de concentração, desânimo. Sabe aquela sensação de que você se sentir esgotado o dia todo, mesmo não fazendo muita coisa? Isso pode ser falta de ferro. Então, se você está se identificando com esses sintomas, mulher, fica aqui comigo que eu vou te trazer a resposta para tudo isso. E olha só que interessante, mulheres são mais fáceis mesmo de terem deficiência de ferro. Por que isso acontece? Por conta da menstruação. Então, todo mês, a gente sangra. E esse sangramento que acontece aí durante o ciclo menstrual faz com que
o estoque de ferro que a gente tem no nosso corpo fique reduzido. Faz com que falte ferro no nosso organismo mais facilmente. Então, principalmente nós mulheres, a gente precisa garantir bons estoques de ferro. O ferro, ele consegue ser estocado no nosso corpo. Só que, se você não estiver aí com uma saúde em dia, você não vai conseguir estocar ferro. E aí, justamente isso que eu vou te explicar. Ok? Tá fazendo sentido aí? Tá tudo certo? Estão entendendo? Estão entendendo? Eu trouxe o passo a passo aqui dessa questão do ferro para que vocês possam compreender todo o papel dele mesmo no corpo de cada um de nós. E principalmente, né, de nós mulheres, tá? Então, a falta de ferro pode trazer todos esses sintomas aqui que eu te falei. Bom, deixa eu mudar aqui. Aí. Bom, então vamos lá, vamos pro próximo. Fontes de ferro. Tá, Carol, ok, eu tô tendo todos esses sintomas, sentindo cansaço, indisposição, meu cabelo tá caindo, eu tô tendo falta de concentração, dores nas pernas. E aí, o que eu preciso fazer? Então, caso você esteja tendo algum desses sintomas, um ou mais desses sintomas, há grandes chances de você estar com deficiência de ferro no seu corpo. Então, você tem que o quê? Repor esse ferro. Então, se tá faltando um combustível, se tá faltando um nutriente, o que você precisa fazer? Repor. E aonde que você encontra o ferro? Quais são os alimentos fontes de ferro? Então, você pode consumir ferro através dos alimentos de origem animal, todas as proteínas, carnes, tanto de a carne bovina, frango, carne suína, todos os alimentos de origem animal, ovos, também são fontes de ferro, mas principalmente nas vísceras, fígado, moela, coração, tanto de boi, de qualquer animal, assim, né? Então, moela de galinha, coração de boi, fígado de galinha, fígado de boi também, tá? Qualquer víscera também é riquíssima em ferro. Quem aqui, eu não sei você, mas minha avó, ela sempre falava, quando eu era criança, ela sempre falava: menina, você tem que comer fígado, fígado faz bem pra saúde, fígado te deixa forte. Eu tenho certeza que as avós de vocês, mães, também davam essa instrução. Por quê? Justamente pelas vísceras, né, o fígado, moela, ter essa maior concentração de ferro. E os frutos do mar a gente também encontra. Então, ostra, marisco. Mas não é só o alimento aí de origem animal. A gente consegue adquirir ferro através de alguns alimentos também de origem vegetal. Então, sementes, a Lilian falando, é bem isso, né, Lilian? Se identificou. Minha avó sempre falava, ela fazia um fígado acebolado e ela falava: não, você vai comer fígado, menina. Os alimentos de origem vegetal que tem ferro. Sementes, então semente de abóbora, girassol, o cacau também, ele é rico em ferro, os grãos em geral, feijões, grão de bico, lentilha. Carol, e qual que é a diferença do ferro dos alimentos de origem animal para o ferro dos alimentos de origem vegetal? A diferença é a biodisponibilidade, que a gente fala, que palavra meio difícil, né? Mas o que isso significa? O ferro dos alimentos de origem animal, eles são melhores absorvidos. O nosso corpo, ele consegue utilizar absorver de uma forma mais rápida, usar esse ferro de uma forma mais rápida. Enquanto o ferro dos alimentos de origem vegetal, a gente chama de ferro não M, eles não são absorvidos diretamente. Eles precisam passar aí por uma transformação para que eles possam ser absorvidos, tá? Então, o nosso corpo, ele consegue usar o ferro M mais facilmente. Mas os alimentos de origem vegetal, a gente consegue
também adquirir o ferro, certo? Vamos para o próximo aqui. Gente, se vocês tiverem perguntas, vão colocando aqui para mim, tá bom? E aí, mas talvez, né, você esteja falando assim, Carol, ok, eu tenho o costume de consumir alimentos de origem animal, então eu como carne diariamente, como ovos, como até as vísceras, como um fígado de vez em quando, como esses alimentos aí que tem ferro de origem vegetal, então eu como feijão, como grão de bico, como sementes, mas eu ainda tenho esses sintomas que você falou. Eu ainda tenho cansaço, eu ainda tenho indisposição. E por que isso acontece? Porque você consumir só o alimento rico em ferro não garante que o seu corpo vai usar esse ferro que você comeu. Você consumir esses alimentos não é garantia de que você vai ter estoque de ferro. E por quê? Porque existem situações que atrapalham a absorção de ferro. Mesmo você comendo os alimentos aí ricos em ferro, seu corpo não consegue usar isso. E quando que isso acontece? Primeiro ponto, o ferro, né, ele é absorvido pelo trato digestivo, ou seja, principalmente pelo intestino delgado. Pela primeira parte lá do intestino, esse ferro, ele é absorvido. Então, você, mulher, quando o seu trato digestivo, ele não está íntegro, ou seja, você tem dificuldade de digestão, você costuma sentir azia, queimação, dor de estômago, são sinais de que a sua digestão está prejudicada. Ou então, que você tem distúrbios de absorção. Quando você não tem o seu intestino funcionando com regularidade, sabe? Quando você não vai no banheiro fazer cocô todos os dias. Ou quando você tem muitos gases, estufamento abdominal, aquela sensação de barriga cheia, sabe? Estufada. São sinais de que o seu corpo não está conseguindo ter uma absorção muito boa desse ferro. São sinais de que o seu trato digestivo não está íntegro. Tá aí com algum processo inflamatório acontecendo. E pensa só, o seu intestino precisa absorver o ferro. Só que se ele não tá saudável, se ele tá com problema, você acha que ele vai conseguir executar, cumprir o papel que ele precisa? Não vai. E outra coisa que acaba diminuindo, alterando a absorção de ferro é o microbioma. Ou seja, lá dentro do nosso intestino existem bactérias boas. E quanto maior a quantidade de espécies de bactérias, mais rico é esse nosso microbioma. E infelizmente, o nosso estilo de vida, estresse, pessoas que estão dormindo mal, alimentação aí rica em produtos industrializados, isso acaba com o nosso microbioma. Ou seja, afeta o nosso trato digestivo. E mesmo que a gente coma alimentos ricos em ferro, nosso corpo não vai conseguir absorver, entende? E outro detalhe aí, existem alimentos que competem com o ferro. Então imagina que o ferro precisa passar por uma porta para que ele possa entrar para dentro da nossa célula, para nos dar energia, disposição, para trazer todo o vigor, melhorar unha, cabelo, funcionar aí a nossa tireoide. Imagina que o ferro tem que passar por uma porta. Só que existem outros nutrientes que estão competindo por essa passagem nessa mesma porta. E aí, existem alguns alimentos que competem com o ferro nessa passagem. Então, quando você tem uma alimentação rica em farináceos, ou seja, uma alimentação rica em carboidratos simples, que é muito comum, né, na nossa cultura aqui, a base da alimentação é o quê? Pão, pães, né, de farinha branca, quando você biscoitos, bolachas. E, infelizmente, as pessoas
têm o costume de comer esses alimentos. Então, uma alimentação rica em farináceos atrapalha a absorção de ferro. Uma alimentação rica em açúcar, que aí, né, acaba até estando junto aí com essas farinhas, isso também compete aí com a absorção de ferro. Então, alimentação rica em farinha, o excesso de açúcar, além de diminuir a absorção de ferro, acaba diminuindo, prejudicando, né, na verdade, o microbioma. Ou seja, vai interferir na integridade do seu trato digestivo. Vai fazer com que essas bactérias boas que precisam estar presentes lá no seu intestino diminuam. Outros alimentos que acabam influenciando na absorção do ferro. Os lácteos, alimentos lácteos. Então, leite, queijos. Quando você... Essa semana passada, eu estava conversando com uma aluna do meu curso, do Método Mente Magra, porque lá eu ensino a emagrecer de forma saudável, mas eu ensino além disso, eu ensino como construir uma alimentação saudável, como ter práticas mesmo saudáveis no dia a dia. E aí eu tava conversando com uma aluna e ela falou: Carol, eu costumo comer queijo 3 vezes por dia. Eu como queijo no café da manhã, às vezes eu como um queijinho, coloco um queijinho no meu almoço, e à tarde eu sempre como queijo. Então eu falei: você percebe que você está comendo queijos em excesso? Então, o consumo excessivo de alimentos lácteos também atrapalha na absorção do ferro. Então, o que você precisa entender? Que não adianta você ficar consumindo alimentos que são fontes de ferro se você não cuidar do restante. Se você não cuidar da sua alimentação, do seu corpo, do seu metabolismo, para que esse ferro que você está comendo seja realmente absorvido, seja usado pelo seu corpo. Outros alimentos, substâncias que atrapalham na absorção de ferro. Café. É muito comum também as pessoas, né? Terminou de almoçar, vai lá e toma um cafezinho. Esse café, o excesso de cafeína, atrapalha a absorção do ferro. Chá também atrapalha a absorção do ferro. A gente fala que eles são quelantes, ou seja, eles bloqueiam, é como se eles, como que eu posso falar? Como se eles desfizessem o ferro que você consumiu. Eles quelam, eles não deixam o ferro ser absorvido. E o consumo de álcool também. É uma outra bebida que atrapalha a absorção do ferro. E o álcool também acaba entrando na questão aí de prejudicar a microbiota, prejudicar a integridade do seu trato digestivo aí. Então, vocês percebem que não adianta só consumir alimentos ricos em ferro. Deixa eu pôr a próxima aqui. Vocês precisam tratar do metabolismo, do ferro, do corpo, para que esse ferro possa ser realmente absorvido. Deixa eu trocar aqui o meu slide. Fiquei tão feliz que eu consegui fazer esses slides aqui para compartilhar com vocês. Bom, um outro nutriente que atrapalha aqui a absorção do ferro é o zinco. Então, o zinco, os alimentos aí ricos em zinco, quando você come, ele vai ficar competindo com o ferro. Por isso que para você que suplementa ferro, não adianta querer tomar em qualquer horário. Tem que ser num horário separado do zinco, por exemplo. Porque senão, um nutriente vai ficar competindo com o outro para poder entrar na portinha que eu falei. E aí, em contrapartida, existem outros nutrientes, outros alimentos que vão ajudar na absorção do ferro, que um deles é a vitamina C. Então, sempre que você consumir algum alimento fonte de ferro, tem que ter uma vitamina C junto. É como se ela fosse a chavinha para permitir acesso aí do ferro para dentro da sua célula, para dentro do seu corpo. Então, por exemplo, Carol, eu vou fazer um almoço
aonde eu tô consumindo feijão, que é rico em ferro, tô comendo um fígado, ou tô comendo uma carne bovina, ou tô comendo um ovo, ok? Excelente. Coloca vitamina C junto. O que você pode usar? 2 limões espremidos, por exemplo. Fazer uma limonada, diluir lá o limão com água, 2 limões e consumir junto com a sua refeição. Isso vai ajudar na absorção do ferro. Ou até mesmo temperar a sua salada. Tempera a sua salada no almoço, tempera a sua salada no jantar com limão, que é riquíssimo em vitamina C. E esse limão vai ajudar a entrada do ferro para dentro do seu corpo mesmo, vai ajudar na absorção. E poucas pessoas praticam isso. Muitas pessoas, né, falam, gente, mas o que tá acontecendo? Tô consumindo alimentos fontes de ferro. Quantas clientes já eu atendi que vêm, né, passam comigo com todos os sintomas de deficiência de ferro. E fala, Carol, mas eu tô consumindo alimentos ricos em ferro, e aí, o que eu faço? Eu falo, vamos lá, vamos ajustar isso. Tem que ter um alimento fonte de vitamina C junto, para que o ferro realmente possa ser utilizado pelo seu corpo. Senão não funciona, não adianta ficar consumindo alimentos ricos aí em ferro. Bom, e aí, Carol? Fiz exame de sangue, fiz meu hemograma e a minha hemoglobina, que normalmente é um indicador usado, né, para identificar se tem anemia ou não, minha hemoglobina não tá alterada, minha hemoglobina tá ótima, deu lá 13 de hemoglobina, deu até, né, um valor normal. Aí é que tá o pulo do gato, olha só, hemoglobina não é marcador de ferro. Muitos médicos ainda pedem só o hemograma para avaliar aí níveis de ferro no sangue. Só que olhar a hemoglobina, olhar só o hemograma, não é marcador de ferro. Quando a hemoglobina dá alterado, sabe? Quando você identifica lá que você tá com deficiência de ferro através da hemoglobina, é porque o negócio tá muito ruim mesmo. A hemoglobina é o último exame que vai dar alterado. Quando a sua hemoglobina tá baixa, é porque o seu estoque de ferro realmente está baixo no seu corpo. Então, Carol, quais exames mais que eu tenho que fazer? Quais são os exames que eu preciso pedir para o médico para eu ver se realmente eu tô com os estoques de ferro aí bons, se a quantidade de ferro no meu corpo tá ajustada? Então você precisa, além da hemoglobina, ter 3 parâmetros, pedir para o seu médico aí 3 marcadores de ferro. Primeiro é o ferro sérico mesmo, a quantidade de ferro que vai ter aí circulando no seu sangue. E esse ferro disponível, ele tem que estar pelo menos 100. Então, se tiver abaixo de 100, já é sinal de que pode estar faltando ferro no seu corpo. E o que eu encontro muitas vezes é a quantidade limite, sabe? O mínimo do mínimo. Lá no finzinho, no risquinho último lá, eu vejo muitas clientes que estão no limite de ferro. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei que mulher tem mais probabilidade de ter deficiência de ferro por causa da menstruação? Então, imagina só, você já tá com o seu saquinho, com o seu estoque de ferro no finzinho. A poupança de ferro já tá, né, no limite. E aí você tem inicia seu ciclo menstrual. Vai faltar ferro, vai faltar ferro. Pra quê? Pro seu cabelo, vai faltar ferro para suas unhas, vai faltar ferro para tireoide, vai faltar energia. Então esquece com essa coisa aí, dessa coisa de ficar trabalhando com estoque de ferro no limite. Então você precisa ver se você está tendo bons estoques de ferro no seu corpo. E um marcador é o ferro sérico, que precisa estar em pelo menos 100. Tá entendendo isso, mulher? Coloca um joinha aí. Tô mandando coraçãozinho. Então, vocês percebem que não é a hemoglobina só que precisa ser avaliada.
não é só hemoglobina. A hemoglobina baixa é porque tá muito ruim. Já passou, estourou o limite. Sabe quando estoura o limite do cartão de crédito? Sabe quando entra aí no limite da conta? A hemoglobina baixa é isso. Estourou o limite da quantidade de ferro. Precisa repor urgentemente. Um outro marcador que precisa ser avaliado é a ferritina. O que é a ferritina? É uma molécula aí que vai ser responsável por estocar o ferro. Então imagina que precisa ter uma bolsinha para estocar esse ferro. É o papel da ferritina. Então, se não tem ferritina, ou seja, se não tem bolsinha suficiente para armazenar o ferro, esse ferro também não vai estar estocado. Então, é o segundo marcador que precisa ser avaliado. E o terceiro marcador é a saturação de transferrina, que precisa estar em torno de 25% a 50%. Luciana, show de bola, Lilian também, bom demais que vocês estão entendendo, fico muito feliz. Primeiro, o que é a transferrina? A transferrina é uma proteína lá que é produzida no fígado e ela vai regular a absorção de ferro lá no nosso sangue. Então, ela vai servir para o quê? Para fazer o transporte de ferro no nosso organismo. Então, tem o quê? Tem 3 pontos aí. O ferro, a bolsinha do ferro e o transportador do ferro. Esses 3 precisam estar equilibrados. Por quê? Se não tiver ferro, a bolsinha vai ficar vazia. Se não tiver bolsinha, não vai ter onde estocar o ferro. E se não tiver o transportador do ferro, de nada vale nem a bolsinha nem o ferro. Vocês entendem? E aí, o que é essa saturação? É a capacidade total que o ferro tem de se ligar aí a essa transferrina. Então, por isso que é importante, quando você fizer um exame de sangue, quando um profissional for avaliar os seus níveis de ferro, não olhar só o hemograma. Tem que olhar o ferro sérico, tem que olhar a ferritina e tem que olhar a saturação de transferrina. Carol, o meu ferro sérico tá baixo, minha saturação de transferrina tá baixa, mas minha ferritina tá boa. Tem que suplementar. Se um desses exames der alterado ou se der muito no limite, tem que suplementar ou tem que otimizar, melhorar o consumo de alimentos ricos em ferro ou melhorar aí o seu microbioma, sabe? O trato digestivo tem que melhorar para que o ferro seja melhor absorvido. Então, é importante que os 3 estejam em equilíbrio. Os 3, para que o seu corpo funcione mesmo de forma equilibrada, para que não falte energia, para que vá lá entrar oxigênio em quantidades suficientes dentro da sua célula, para que tenha produções do hormônio aí da tireoide, que o ferro tá ligado também, para que a sua tireoide funcione de forma equilibrada. Então os 3 têm que estar em equilíbrio, certo? Tem que estar dentro dos padrões de referência. E não é trabalhar com limite mínimo, não. Tem que trabalhar mais próximo do superior mesmo, tem que ter bons estoques de ferro. Entende? Tá fazendo sentido? Bom, vamos pro próximo aqui. Aí. E é interessante porque, olha só, é muito comum o ferro sérico dar baixo, a saturação de transferrina dar baixa e a ferritina tá normal ou até acima de 100. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. É muito comum isso acontecer. E por que que é comum? Hoje em dia, infelizmente, o número de pessoas obesas, o excesso de peso, excesso de gordura corporal vem aumentando a cada dia. E com essa obesidade, com essas alterações hormonais também que acontecem, né, níveis de estresse, enfim, acaba acontecendo a síndrome metabólica, que são doenças aí reconhecidas, né, caracterizadas
por aumentarem a atividade inflamatória no nosso corpo. Então, quando você, talvez eu esteja falando com você, mulher que tá com excesso de peso, que tá com excesso de gordura corporal, você naturalmente já é uma mulher inflamada. Ou, se você tá com pré-diabetes, tá com alteração aí da sua produção de insulina, isso também é caracterizado como uma síndrome metabólica. E você também já é uma mulher inflamada. E pessoas que têm aí essa síndrome metabólica, excesso de gordura, que são inflamadas, normalmente têm excesso de ferritina. Então, olha só que interessante. Por isso que é importante não analisar só a hemoglobina no sangue. Porque talvez a sua ferritina esteja joia, tá? Minha ferritina tá dentro das recomendações, tá acima de 100, mas só que ela tá alta, não é porque você tá com quantidades, estoques bons de ferro, não. Ela tá alta porque você tá inflamada. Ela tá alta porque você tá com sobrepeso. Ela tá alta porque você tá com essa síndrome metabólica. E síndrome metabólica, processos inflamatórios no organismo, aumentam a ferritina. Então, não adianta só olhar a ferritina também. Se a ferritina estiver alta e o restante estiver baixo, precisa suplementar. Tá faltando ferro. E tá alto por quê? Porque você tá inflamada. Entende? Tenho certeza que nunca ninguém te contou isso. E é muito comum eu me deparar com mulheres que têm deficiência de ferro e não sabem, não suplementam. Por quê? Porque vê lá só a ferritina, ou vê só o ferro, ou vê só o hemograma, não olha o conjunto. E aí a gente conversa, né? Eu converso com essas clientes, e falo, aí, quais os sintomas que você tá tendo? Ah, tô tendo sintoma. Primeiro, né, costuma dizer, tô tendo gases, estufamento. Opa, já é um sinal, já é um alerta de quê? De que o trato digestivo não tá íntegro. De que pode ter um distúrbio de absorção. E aí tá, né, continuando, sempre mando um questionário de perguntas mesmo, de sintomas. E aí, conversando e tal, Carol, e eu sinto muito cansaço, muita indisposição, fraqueza, falta de concentração. E aí, para confirmar, vem o exame de sangue, ferritina alta ou na normalidade e ferro sérico, saturação de transferrina baixas. Então, por isso que é importante você conhecer seu corpo. É importante você aprender sobre metabolismo também, para que você possa, quando você estiver no médico, quando você for no nutricionista, for com algum profissional de saúde, para que você possa questionar também. Fala, ai, doutor, mas eu vi uma vez, eu conversei com uma nutri, eu assisti uma aula que existem outros marcadores de ferro, para eu saber se tá faltando ou não. Você pode me pedir esses exames? Porque, infelizmente, poucos profissionais pedem esses exames para serem analisados aí mais a fundo. E por isso que é importante a gente olhar como um todo. Entender os sintomas, entender tudo que realmente acontece com o seu corpo. E a melhor pessoa para descrever o que está acontecendo com você é você mesma. Percebe isso? Então, é importante consumir os alimentos ricos em ferro? Sim, é importante. Mas precisa ter uma boa absorção, precisa fazer um exame de sangue, não só do hemograma, avaliar, né, todos esses 3 parâmetros que eu trouxe anteriormente. E, gente, quase finalizando aqui. Vocês estão aprendendo? Tá sendo importante? Fala comigo, hein? Aqui. Como corrigir? Doutora Luciana, boa noite. Doutora, o que é colesterol ruim e colesterol bom? Olha só, Luciana, eu dei essa aula semana passada. Eu falei tudo sobre colesterol bom, colesterol ruim. Só que essa aula tá lá disponível para as alunas do Método Mente Magra, que eu tenho uma plataforma.
Entre em contato comigo depois no meu direct. Como o tema da aula de hoje não é esse específico, eu não vou conseguir explicar para você sobre o colesterol bom e o colesterol ruim, que foi exatamente o tema da nossa aula da semana passada. Mas me manda um direct para eu conversar em particular com você, combinado? Bom, deixa eu passar aqui para o próximo então. Como corrigir todos esses sintomas aí? Corrigir essa sensação de cansaço, de indisposição, como corrigir a deficiência de ferro. Então, eu vou falar na ordem aqui para vocês. Eu escrevi aqui no slide, mas eu vou falar na ordem. Então, primeiro ponto importante é analisar o seu microbioma, ter um trato digestivo de saudável. E como que você consegue? Evitando alimentos que inflamam o seu corpo e o seu metabolismo. Excesso de açúcar, excesso de farinha branca. Então, são alimentos que, se você consumir em grande quantidade, consumir com frequência, vai alterar a absorção do ferro. Vai alterar a qualidade aí da quantidade de bactérias boas no seu intestino. Vai fazer com que o seu intestino, ao invés de ser um intestino bom e saudável, se torne um intestino doente, que não consegue absorver todos os nutrientes que estão no alimento. Então, primeira coisa, cuidar do trato digestivo, evitar os alimentos que alteram a absorção do ferro, como eu falei, os farináceos, os alimentos açucarados, os alimentos industrializados, que infelizmente são os alimentos que estão fazendo parte aí do dia a dia da população. Infelizmente, esses alimentos prontos, congelados, certo? Então, tem que evitar para que o ferro possa ser absorvido. Aí sim, tendo uma boa absorção, tendo um trato digestivo íntegro, um intestino saudável, aí sim você pode consumir os alimentos ricos em ferro que o seu corpo vai conseguir usar, vai conseguir realmente fazer bom proveito desse ferro. E aí, quais são esses alimentos? Os alimentos ricos em ferro são as proteínas, né, de origem animal, carnes em geral, as vísceras, como eu falei, ovos, e os alimentos ricos em ferro de proteína vegetal, grãos, feijões, grão de bico, ervilha, semente de girassol, semente de abóbora, o cacau também tem bastante ferro. Evitar chá e café, principalmente na hora da refeição. Então, terminou de comer, não toma café, não toma chá junto com o alimento, porque senão ele vai quelar, ele vai impedir com que o ferro seja absorvido. É como se ele neutralizasse o ferro, deixasse o ferro lá invisível para o organismo, só para vocês entenderem. Isso que é quelar, neutraliza o ferro. Então, não tomem chás ou café junto ou próximo das refeições. E o que você tem que consumir junto? Então, alimentos ricos em vitamina C. Então, espreme limão na comida, toma água com limão junto com a refeição, ou tempera a sua salada com limão também. Vai garantir boas doses de vitamina C para que esse ferro possa ser absorvido. Carol, preciso suplementar, quero suplementar, o médico falou que eu tô com deficiência de ferro, colhi esses 3 exames que você falou, vi que tô com deficiência de ferro, minha saturação de transferrina também tá baixa, a minha ferritina também tá baixa, e aí? Qual suplemento que eu tenho que usar? É o sulfato ferroso? Era muito comum, né? O médico vê lá, tá com anemia, taca sulfato ferroso. Hoje em dia tem muitos médicos que ainda prescrevem o sulfato ferroso, só que ele é o pior suplemento para correção de anemia. Por quê? Ele tem baixa biodisponibilidade. O sulfato ferroso, ele não consegue atravessar o nosso estômago, ele não consegue passar pelo estômago de forma intacta. Então, quando ele chega lá no intestino para ser absorvido, ele não tem boa qualidade. O nosso corpo não consegue absorver
esse ferro aí na forma de sulfato ferroso. Então é o pior suplemento que tem para correção de ferro é esse sulfato ferroso, porque ele tem essa baixa biodisponibilidade. Qual é o ferro, então, que tem que ser usado? Ou é o ferro glicina, que é bom já, o ferro glicina, ou então, melhor ainda, é o ferro bisglicinato. É a melhor forma de suplementar. Por quê? Esse tipo de ferro, ele é até 3 vezes mais absorvido do que o sulfato ferroso. Ele consegue aí passar pelo estômago de forma intacta, de forma íntegra, e aí ele chega no nosso intestino bom, pronto para ser realmente absorvido. Então, quando vocês fizerem essa análise, forem num profissional ou quiserem suplementar, procurem essa forma ativa aí do ferro, que é o ferro bisglicinato, e não o sulfato ferroso, certo? E aí, bom, gente, tô finalizando aqui já. Acho que esse é o último slide. Deixa eu interromper aqui a isso, isto. O que é importante? Vocês entendem que a nossa saúde, o processo de emagrecimento, essa questão de ter energia, de ter foco, de ter concentração, tudo isso, né, que compõe a nossa saúde, é um quebra-cabeça mesmo. Então não adianta só você ir lá e comer o fígado, que o seu ferro vai ficar corrigido. Não adianta você ir só lá e comer o ovo, que você vai ter energia e disposição. É um quebra-cabeça que tem que ser montado. É pecinha por pecinha, para que a máquina aí do seu corpo possa funcionar de forma ativa, de forma saudável, de forma equilibrada. E o que isso tem a ver com emagrecimento também? Tudo. Porque se falta energia para o seu corpo, se falta disposição, se falta o ferro ou outros nutrientes para ter aí produção de hormônios, o seu metabolismo vai ficar lento. O seu metabolismo não vai trabalhar como poderia ou como deveria. E isso atrapalha no seu emagrecimento. Isso impede que você queime gordura corporal. Faz sentido? Então, mulheres, é isso que eu tô ensinando para vocês. Cada aula aqui é uma pecinha do quebra-cabeça que vocês vão saber aonde colocar, entender como que o metabolismo de cada uma funciona. E aí, com essa pecinha do quebra-cabeça, você vai montando, vai entendendo como o seu corpo funciona e vai dando preferência para alimentos que realmente acelerem o seu metabolismo. E é justamente por isso que eu tô dando essas aulas. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Essa aula de hoje, por exemplo, ela não vai ficar salva aqui. Eu vou deixar ela salva lá no meu canal do YouTube só até a semana que vem, só até segunda-feira que vem. E depois ela vai ficar disponível lá para as minhas alunas do Método Mente Magra. Essa e todas as outras aulas que eu dou aqui toda semana ficam disponíveis lá. Mas como forma de transbordo mesmo, né? Eu tô trazendo essas aulas toda semana aqui pra vocês. Carol, quando eu era criança, minha avó ralava beterraba num prato, colocava açúcar por cima, deixa descansar para soltar aquele caldo da beterraba. Ela falava que era para não dar anemia. A beterraba, ela é um alimento que nem beterraba, brócolis, couve, espinafre, são alimentos ricos em ferro. Mas, Lilian, é o ferro não M, que é o ferro que tem menor biodisponibilidade. Então, sempre que você for consumir esses alimentos, tem que ter a vitamina C junto, para que ele possa realmente ser absorvido. Essa questão de deixar junto com açúcar, eu não conheço isso. Posso até pesquisar para tentar entender qual seria o fundamento, mas o açúcar, por exemplo, não é um alimento que tenha a vitamina C. Que nem eu, por exemplo, minha mãe fazia para mim suco de beterraba com laranja. Aí, hoje, né, fazendo a associação, eu entendo. Ou ela fazia suco de beterraba com laranja e cenoura. E hoje eu entendo, porque a laranja, ela tem essa vitamina C, que acaba se unindo, se ligando aí ao ferro da beterraba.
Agora, o açúcar, sinceramente, eu não conheço, mas vou me comprometer aí em pesquisar, tentar entender qual seria o fundamento, tá? De colocar o açúcar na beterraba. Mas a beterraba é um alimento que também é fonte de ferro. Bom, e aí falando, né, explicando melhor sobre a questão do método Mente Magra, foi um método de emagrecimento que eu criei. A Lilian, que me perguntou, é uma das minhas alunas lá do curso. Não sei se tem mais alguém que tá me assistindo que esteja lá dentro também da plataforma, mas lá eu ensino passo a passo métodos, 4 métodos aí, para que você possa regular o seu metabolismo para queima de gordura, mas lá dentro do curso eu procuro levar aulas, ensinamentos que vão além do emagrecimento. Então tem aula sobre a mentalidade, vão ter aulas aí extras com uma consultora de imagem, enfim, é uma plataforma da mulher mesmo, para que você possa construir o seu corpo, a sua saúde, a sua mente, com passo a passo aí, de uma forma saudável, tá bom? Se você não tá lá dentro do curso, se você quiser receber mais informações ou já fazer a sua inscrição, o link para que você conheça tá na minha bio, ou você pode me mandar uma mensagem também por direct para que eu te ensine. E, gente, o valor do curso é assim, né? É menos do que uma pizza por mês. Então é menos do que R$30 por mês que você vai pagar para ter acesso a essa plataforma. E todas as aulas que eu estou dando aqui às segundas-feiras vão ficar disponíveis só lá dentro da plataforma. Então, sempre que você quiser ver, rever essas aulas, estando lá dentro da plataforma, você vai conseguir ter acesso a qualquer momento, tá? Bom, Lilian, entendeu? Show de bola. É isso aí. Bom, mulheres, acho que é isso. Quase 1 hora já que eu tô aqui. Foi importante, vocês conseguiram aprender um pouco mais sobre essa questão da anemia, dessa questão da hemoglobina também, que não adianta olhar só o hemograma de exame de sangue. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre alimentação, que vocês possam, a partir de agora, perceber os sinais do corpo de vocês, que vocês possam começar a fazer boas escolhas de alimentos e entender que cada parte do nosso corpo tem um papel, que não adianta só querer ter uma alimentação saudável se o intestino não tá funcionando direito, se a digestão não tá sendo eficiente. E para que você construa tudo isso, eu te convido a estar junto comigo lá dentro do Método Mente Magra, certo? Bom, essa aula, se você quiser rever, ela vai ficar disponível lá no meu canal do YouTube. E assim que a aula estiver disponível lá, eu vou deixar o link aqui para vocês. E depois, só para quem for aluna lá da plataforma. Certo? Mulheres maravilhosas, foi uma honra muito grande ter vocês aqui comigo. Cada dia que passa, cada live que eu faço, cada aula que eu dou, eu fico mais feliz, assim, sabe? De perceber que eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as mulheres certas. Então é uma honra muito grande ter você aqui comigo. E eu fico te esperando já, um compromisso firmado de na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, com um novo tema, com um novo assunto. Esse final de semana eu estive, num treinamento, eu nem consegui deixar caixinha de sugestão de tema, mas eu prometo que no final da semana eu já vou deixar aqui uma enquete nos meus stories para que a gente possa juntas escolher o tema da nossa próxima aula, da próxima segunda-feira. E aproveitando a oportunidade, todas as segundas, 7h30 da manhã, eu também faço uma live de devocional mesmo, sabe? Para fortalecer o pilar espiritual, que nós mulheres a gente precisa, né? Tá precisando uma fortalecer a outra. Então, todas as segundas, 7h30 da manhã, eu também faço uma live desse pilar espiritual. Então, se você
se sentir tocada ou tiver interesse em participar, também fica o meu convite aqui pra você. Hoje a Lilian tava lá de manhã comigo, né, Lilian? Bom demais ter você também. Mulheres, fiquem com Deus, uma semana muito abençoada, foi muito bom ter vocês aqui comigo. Qualquer dúvida sobre o método Mente Magra, eu estarei à disposição, ou sobre qualquer outro assunto aí associado à alimentação, saúde da mulher, espiritualidade, me mandem, tá bom? Por direct para que eu possa ajudar todas vocês. Beijo grande no coração de cada uma, fiquem com Deus e a gente se vê.